Programa Cícero Buarque. Apoio Cultural, Loja do Pintor. Pensou em tintas? Pensou Loja do Pintor. Mogiene. Honestidade e responsabilidade com o serviço é com a Mogiene Dedetização. Escritório de Advocacia Doutora Epaminondas Nogueira. 40 anos de advocacia. Meus amigos, estamos de volta, hoje conversando com a minha amiga Márcia Galvão, que é nutricionista. Márcia, você faz palestras também, né? Palestras e orientação, né? Sim, administro palestras, faço consultoria em empresas. E a minha empresa hoje, ela é o mesmo nome, CESPRED, Centro de Eventos para Saúde e Prevenção de Doenças. Então, há um planejamento em que nós façamos grandes eventos para o futuro, eventos científicos que, conforme pesquisei, em Mogi tem uma carência desses eventos. Eventos direcionados para profissionais da área da saúde, profissionais de academia, e profissionais de restaurantes voltados à alimentação. E a gente estende para os estudantes também, que está em fase de aprendizado na área da saúde, todo tipo de curso da área da saúde. Falando nisso, qual seria, por exemplo, uma alimentação? Porque o brasileiro, você sabe, tem aquele trivial arroz e feijão. Ou isso aí não pode faltar na mesa do brasileiro, né? Mas o que você tem a dizer? Qual seria, assim, eu acho que a pessoa pode se alimentar de tudo desde que tenha um controle? Qual é a sua orientação para esse tipo de alimentação? Exatamente. Voltando antes, a pessoa pode se alimentar de tudo, desde que seja o mais natural possível. Assim, quando eu digo tudo, é melhor que você não vá para os alimentos industrializados, enlatado, que são, né? Cheios de conservantes, aditivos. Mas voltando a essa parte aí do arroz com feijão, eu sou mestre em dizer, porque Minas, o mineiro não consegue ficar sem arroz e feijão. O arroz e o feijão, ele completa uma proteína muito boa, que você, para melhorar ainda a qualidade dessa proteína, basta colocar uma parte muito pequena de um alimento de origem animal. Então, uma boa alimentação ela é composta do arroz, do feijão, que além de rico em proteína, é rico em fibra, vai ajudar na absorção de nutrientes, porém ele vai atrapalhar a absorção de calorias por causa da quantidade de fibras. Claro que se você preconizar a fibra integral, o arroz integral, melhora a sua qualidade na alimentação, porque enriquece em fibra. Mas uma alimentação balanceada, ela é composta de frutas, verduras, legumes, arroz, feijão. E a proteína, a quantidade de proteína animal é uma quantidade mínima, porque nós não podemos estourar a quantidade de proteína no nosso organismo. Então, a Organização Mundial da Saúde preconiza que para cada quilo de peso, nós precisamos de até 1 grama de proteína. Salvo casos em que a pessoa necessita um pouco mais de proteína, que é o caso de atletas, de performance, de queimados, né, pacientes queimados, pacientes portadores de câncer, de algum tipo de catabolismo que vai ter uma depleção de proteína. Então você tem que aumentar esse número de proteína, mas nada mais do que 2 gramas por quilo de peso. E que nós brasileiros fazemos muito, nós estouramos na quantidade de proteína. O que a gente poderia comer de um pedaço mínimo de carne só no almoço ou só na refeição do jantar, a gente come no almoço e no jantar. Então podemos ingerir de tudo, desde que moderado, que saibamos mastigar corretamente, porque há um processo todo controlado pelo sistema nervoso quando você mastiga. Quando você
tem uma mastigação perfeita, tem toda a dentição, o seu sistema nervoso já manda um comando de saciedade. Então, você não precisa ficar nessa, diria, entre aspas, neura de dieta. Vou fazer tal dieta, vou fazer tal dieta. O importante é o seu cérebro estar bem, ter uma mente saudável, para que você possa se alimentar corretamente, tranquila. Seu cérebro se encarrega de tudo, se você conseguir mastigar. E até em relação às fibras, verduras, legumes e frutas, o diabético, há uma controvérsia, há muita deficiência de informação para os diabéticos, em que muitos profissionais dizem que o diabético não pode comer frutas, muitas frutas. O diabético pode ingerir até 6 frutas por dia, desde que sejam frutas diferentes. Você ingere uma maçã, hoje você não vai comer outra maçã no dia. Você vai comer um kiwi, morango, normalmente você vai comer 3, 4, uva até 5, no caso do diabético. No caso de uma melancia, é lógico, você não vai comer uma melancia inteira, uma fatia pequena. As frutas grandes, você vai usar o seu bom senso para ingerir pedaços pequenos. Isso no caso do diabético. Agora, para quem é saudável, sinal verde para verduras, legumes e frutas. Então, dá para se comer de tudo. Dá para comer o chocolate, que é rico em triptofano, aminoácido essencial. Mas desde que você não coma uma caixa. É interessante, eu falo para pacientes meus que querem comer chocolate, coma! Para que você vai se privar de uma coisa que gosta, para depois, quando você tiver acesso àquilo, você vai comer em excesso? Então, o objetivo da nutricionista, de todas as nutricionistas, é esse. É de você reeducar a alimentação para que você possa ingerir de todos os alimentos que a nossa natureza é rica, principalmente no nosso país tropical, mas moderado. E a moderação vai se fazer pelo seu sistema nervoso, controlado pelas glândulas do sistema nervoso, onde você vai mastigar bem e trazer a saciedade, que o resto fica mastigando bem, o resto fica com o sistema nervoso. Se comenta aqui da diferença da carne branca para a carne vermelha, por exemplo. Qual é que seria a carne mais saudável? Peixe? O que você tem a falar sobre isso? Sem dúvida alguma, o peixe é o tipo de carne mais saudável, rico em ômega 3. Né? O ômega 3 ele vem por causa da alimentação do peixe, principalmente o peixe de profundidades do mar, onde ele consegue ingerir a alga, porque o ômega 3 está na alga marinha. Então, o peixe, sem dúvida alguma, é o tipo de carne melhor, só que não deve, como eu havia dito, o excesso, não deve pecar por excesso, é controlar essa ingestão de proteína, essa ingesta de proteína. E peixe, sem dúvida, é o melhor, se pudesse comer todos os dias. Só que a comida também não pode ser banal. A alimentação é prazer, é um tipo de amor. E é o tipo de amor eros, né? Então, na filosofia se diz, o amor eros é o sexo e o alimento. Então, quando você se alimenta, você está praticando um ato de amor. E não pode ser exagerado, nada pode ser exagerado. Então, a carne branca, a do peixe é a melhor. A do frango também é muito boa. A carne do porco é considerada carne branca. E a carne vermelha é a carne de vaca, né? A carne de boi, que deve ser consumida uma vez na semana, estourando 2 vezes na semana. O ovo, a gente pode se alimentar do ovo. Há trabalhos que dizem que o ovo realmente aumenta o colesterol e há trabalhos que derrubam essa tese. Só que o ovo, para segurança, é melhor que consuma no máximo 2 por semana. 2 por semana? 2 ovos na semana. E a carne vermelha, no máximo 2 na semana, dando prioridade para a carne branca. Isso aí é cada indivíduo, né, tem
né? Tem uns que comem demais e não engordam, no caso. Tem outros que não comem, engordam, emagrecem e tal. Mas foi interessante realmente conversar com a Márcia sobre isso, sobre alimentação. Uma entrevista muito interessante. Falando nisso, Márcia, você está... ela vai ter uma série da sua firma aqui em Mogi agora, não é isso? Sim. Você vai montar esse centro aqui em Mogi, né? Isso. Qual vai ser o endereço é onde é? O endereço é no Mogi Plaza, na rua Casarejos 271. A minha loja é a 71. E a gente vai funcionar lá com uma loja de complementos alimentares para atletas, para esportistas e para pessoas que não têm tempo de se alimentar corretamente, que precisa de um complemento alimentar. A base de alimentos, a base de óleo de peixe, de colágenos, tudo. Todos os complementos são extraídos, fabricados a partir de fonte alimentar, nada de medicamento. E lá funcionará a podologia, um espaço para estética não invasiva e a orientação da nutrição, mais os eventos nutricionais que poderão fazer também consultoria para as empresas de Mogi, da Redondeza. Agora, me chamou a atenção, o senhor falou que muitas pessoas engordam e outras não engordam quando se comem em excesso, né? Às vezes a pessoa come muito e não engorda, mas a chave é exatamente essa. As pessoas não acreditam que emagrece se alimentando e se alimentando bem. As pessoas acreditam que se você pular a refeição, deixar de jantar, deixar de almoçar, você emagrecerá. Não, errado. Você precisa se alimentar de 3 em 3 horas, mastigar bem o alimento, dessa forma você vai emagrecer, vai conseguir ter um corpo perfeito e saudável. Então muitas pessoas falam, você não engorda de ruim? Pode ser, mas eu me alimento de 3 em 3 horas, como corretamente e eu tenho sempre esse corpo, porque eu procuro usar o que eu aprendi na faculdade. Meus amigos, o tempo passou, bate-papo gostoso, hoje um programa especial com a minha amiga Márcia Galvão, nutricionista, e foi uma entrevista muito boa realmente. Márcia, queria agradecer a sua presença e volte sempre. Eu é que quando agradeço. Você inaugurar a sua loja lá, o seu espaço lá, aí você voltar aqui para divulgar todo esse trabalho dos seus eventos, tá? Certo. Muito obrigado. Obrigada ao senhor. Meus amigos, estamos encerrando a nossa programação de hoje. Voltaremos numa outra oportunidade, se Deus quiser. Muito obrigado.